Boa noite, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica para o ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. Bom, hoje nós vamos estudar outras classes, outras funções orgânicas. Vamos começar hoje o estudo das funções orgânicas oxigenadas, que são várias, e começando hoje com o estudo dos álcoois e éteres, beleza? Então vamos lá. Lembrando que todo o nosso conteúdo é baseado no nosso livro texto do Plano Nacional do Livro Didático, na série Ser Protagonista, Química 3, terceiro ano. Então todo o conteúdo está lá. Não deixe de sempre dar uma lida lá para vocês absorverem melhor o que a gente está falando aqui. Então, aula passada, vimos os hidrocarbonetos e sua obtenção, nomenclatura. Hoje vamos começar a falar das funções oxigenadas, mas não vamos terminar todas hoje, são muitas. Tá? Hoje nós vamos estudar especificamente os álcoois e os éteres. Então, aula 6, funções oxigenadas, álcoois e éteres. Os álcoois. Bom, os álcoois, eles são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturados substituídos por um ou mais radicais hidroxila. Então aqui está a diferença dos álcoois. A gente viu que os hidrocarbonetos eram compostos apenas por carbono e hidrogênio. Já os álcoois eles vão ter o radical hidroxila ligado em sua estrutura. Quando a molécula do álcool apresenta apenas uma hidroxila, ou seja, ela tem apenas um OH ligado a ele, ela é classificada como um monoálcool ou monol. Tá? Quando possui duas hidroxilas, ela vai ser um diálcool, diol, ou tem um nomezinho que a gente também usa que é o glicol. E quando conta com 3 desse tipo, é denominado triol. Então, monol, diol, triol. Sendo que os dióis a gente também chama de glicol. E assim sucessivamente. Tá? Com 3 ou mais hidroxilas, a gente chama de poliálcoois ou poliol. Ah, posso falar tetrol? Pode, eu vou entender o que é. Mas o mais comum é a partir de 4 hidroxilas, a gente chamar de poliol mesmo. Ok? Então, essas são estruturas de álcoois, como por exemplo o etanol, que é o álcool etílico, extraído da cana da fermentação de açúcares. Tá? Então a gente pode ver que nesse carbono aqui, como foi descrito nesse primeiro postulado aqui, a gente tem um dos hidrogênios aqui do final da cadeia, substituído por um radical hidroxila. Isso já caracteriza essa molécula como um álcool. Da mesma forma que o ciclo pentanol, a gente vê uma hidroxila ligado aqui, e o terbutanol, que a gente tem uma hidroxila ligada aqui. Então, quando encontrarmos hidroxilas, automaticamente a gente já sabe que trata-se de uma função orgânica álcool. Ok, alunos? Beleza? Muito bem. Aqui uma classificação, tá? Para a gente prestar atenção quando a gente estiver olhando o álcool para classificá-lo como primário, secundário, terciário. Um álcool primário é aquele cuja a hidroxila, que vocês estão vendo aqui, está ligada a um carbono primário. Por que esse daqui é um carbono primário? Porque ele está ligado apenas a um carbono. Vamos voltar lá nas aulas iniciais, se vocês estão tendo dúvida em relação a isso, que nós estudamos o conceito de carbono primário, secundário e terciário. Então, esse carbono é primário porque ele está ligado apenas a um átomo de carbono adjacente. Tá? Já aqui, esse carbono está ligado a 2 átomos de carbono. Então, se ele está ligado a 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário.
ok? E essa hidroxila está ligada a esse carbono secundário. Então, temos um álcool secundário. E aqui no terbutanol, nós vamos ter um álcool terciário, seguindo o raciocínio. Por quê? Temos aqui um carbono, né, cuja hidroxila está ligada, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono adjacentes. Então, ele é um carbono terciário, logo, esse vai ser um álcool terciário. Então, é a mesma regra da classificação dos carbonos que a gente viu lá nas primeiras aulas introdutórias. Bom, os álcoois, nós temos alguns álcoois que são sólidos e alguns álcoois que são líquidos. Por exemplo, o etanol, né, o álcool etílico, é o álcool hidrato que vocês utilizam aí no dia a dia de vocês. Por exemplo, o álcool 70, ela é parte de álcool, ela é 70% de álcool etílico com 30% de água. A gente está usando muito aí nessa época de pandemia. Ele é um álcool líquido, mas existem álcoois sólidos também. Comparando-se os álcoois com tipos de cadeia semelhança, a gente vê que a temperatura de ebulição ela vai aumentar com o aumento do número de átomos de carbono. Ó, a temperatura de ebulição aumenta com o aumento do número de átomos de carbono. Ou seja, quanto mais carbonos aquela cadeia tiver, mais pesado vai ficar aquele álcool. E com isso vai ser muito mais difícil que ele entre em ebulição, que ele vá para o estado gasoso. Da mesma forma que o ponto de fusão dele aumenta em termos, né, práticos. Então, com isso, a gente tem aqui na tabela, por exemplo, o metanol, que tem apenas um carbono. Aqui, ó, a fórmula estrutural é apenas uma metila ligada a uma hidroxila. O ponto de fusão menos 97,5 graus e ponto de ebulição 64,6. Ou seja, se a gente considerar a temperatura ambiente em torno aí dos 25 graus, dependendo do lugar, óbvio, né? Então, temperatura ambiente igual a 25 graus, de ver que ele vai estar líquido na temperatura ambiente. Da mesma forma, o etanol vai estar líquido, tá? Pois olha o ponto de fusão dele, é menos 114, ainda muito abaixo de zero. Ok? E por aí vai. O propan-ol, butan-ol, pentan-ol são todos líquidos a temperatura ambiente. Isso é bem diferente dos hidrocarbonetos. Se vocês lembram, tá, os hidrocarbonetos, né, aqui MET, lembrando que são um carbono, ET 2 carbonos, PROP 3 carbonos, BUT 4 carbonos e PENT 5 carbonos. Eu estou aumentando a cadeia e estou aumentando o ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas quando a gente pega, por exemplo, o butano, tá, que é o C4H10, que é um hidrocarboneto, veja bem, por ele ser apolar, lembrem-se que eu falei que em termos de polaridade, os hidrocarbonetos são muito apolares porque não há diferença de eletronegatividade na ligação carbono-hidrogênio. Isso daqui é apolar. Então, não tem momento de polo, não tem momento de polaridade aqui. Então, o butano, ele é gás na temperatura ambiente. Agora, quando a gente começa a ter álcoois, como por exemplo o etanol, a gente vai ter um momento de polarização aqui nessa molécula. Por quê? Porque o oxigênio ele é eletronegativo, tá? Com isso, ele vai deixar esse hidrogênio eletropositivo, ou seja, com carga parcial, na verdade, né? Com carga sigma. Então, eles vão conseguir fazer aquela interação que vocês já ouviram falar bastante aí na Química 1, chamada de ponte de hidrogênio entre as moléculas. Então, graças a essas pontes de hidrogênio intramoleculares, isso daqui fica mais unido, fica mais juntinho. Então, é mais difícil separar. Por isso que os pontos de fusão e ebulição são maiores e a gente passa a encontrar já os álcoois em estado líquido em temperatura ambiente, enquanto os hidrocarbonetos de poucos carbonos eles já vão ser
líquidos, eles não vão ser gasosos. Nem o metanol, que é o álcool mais simples, ele fica gasoso à temperatura ambiente. Ele está líquido também, apesar de ser bem volátil, você vê que a temperatura de ebulição dele é bem baixa. Então, essa é uma característica interessante que a gente vê diferenciando as forças intermoleculares entre os hidrocarbonetos e os álcools, ok? Muito bem. Em relação à nomenclatura, então vamos trabalhar a nomenclatura dos álcools com o mesmo conceito que a gente viu: prefixo, infixo, tá? E agora vai mudar o sufixo. Se vocês lembram da aula de hidrocarboneto, tá? Era prefixo mais infixo mais o sufixo o, né? Metano, butano, propano, eteno, meteno. Agora não. Agora o sufixo é ol. Então a regra é a mesma. O prefixo ele tem a ver com o número de carbonos. O infixo, só para relembrar, a presença de duplas ou triplas ligações, né? Que ele pode ser a, e ou i, né? E o sufixo ol. Então vamos lá. Exemplos: 2 carbonos. Vejam bem. 1 carbono, 2 carbonos. Então o prefixo é et, que é o prefixo de 2 carbonos. O infixo é an, porque aqui a gente não está vendo dupla ligação, só ligação simples. Então o sufixo é an. E no final temos ol, porque é um álcool. Então isso daqui é a hidroxila que denomina. Quando tem ol, já sabemos que é o álcool, que é o sufixo dele. Então é o etanol. Ok? Aqui um álcool cíclico. Vemos que temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, fazendo um ciclo aqui. Esse é o ciclopentanol, é um pente, porque tem 5 carbonos, an, porque não tem dupla ligação, e o ol, que é o sufixo do álcool. Então, a gente bota o ciclo antes, por ele ser uma substância cíclica. É o ciclopentanol. Ok? Muito bem. Agora, antes de chegar aqui, vamos fazer um raciocínio. Tá? Por exemplo, se a gente tem aqui agora o propanol. Vejam bem, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Tá? Tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Ótimo. Então, se tem 3 carbonos, né? Deixa eu fazer menos inclinado aqui para ficar mais didático. Ó. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono ligado a hidroxila. Tá? Agora vejam bem. Aí eu atrapalhei a vida de vocês, porque aqui eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ok. Agora eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, ok. Então, esse é propanol, prop, tá? Só para lembrar. Propanol. Prop, porque são 3 carbonos, an e ol, que nem a regra aqui. Aqui a gente também tem um propanol. Opa! Agora você me quebrou, porque as moléculas são diferentes. A gente vê nitidamente que essa hidroxila ela está nesse carbono no meio, não no carbono terminal aqui. Nós temos isômeros de posição. Quem tem dúvida de isomeria, volta lá na aula de isomeria e dá mais uma olhada. Ele é o famoso isômero de posição. Pois bem, agora como resolver esse problema aqui? Que nem a gente resolveu os problemas lá das ramificações. Vamos numerar carbonos. E a regra é a mesma. A gente vai numerar a hidroxila sempre. Carbono 1 vai ser aquele que tiver mais próximo na hidroxila. Em seguida, o carbono 2 e o 3. Nesse daqui, tanto faz botar 1 aqui ou aqui, porque o 2 vai cair sempre aqui. Então, não tem problema. Vou começar por aqui. Então, ao nomear isso daqui corretamente, tem que ser como? Tem que ser conforme a gente viu na aula de nomenclatura. A gente vai escrever primeiro prop,
depois o "-an", e agora antes do sufixo a gente vai ter que dizer aonde ele está. Então é propan, tracinho 1-ol, que diz que está no carbono 1. E aqui vai ser o propan 2-ol. Assim eu consigo diferenciar um isômero do outro. Muito bem. Agora a gente vai conseguir entender o que aconteceu aqui. Ok? Porque aqui agora a gente tem um álcool. Vamos identificar a cadeia principal. Sempre lembrar de identificar a cadeia principal aqui. Essa é a cadeia principal. Está começando no carbono 1 aqui, porque se eu começasse aqui, ficaria 1, 2, 3. Então a hidroxila estaria no carbono 3, mas ela tem que ficar no carbono 2. A gente sempre vai preferir o menor número, nunca esqueçam disso. Então a cadeia principal tem 4 carbonos, o que significa que é um but. Butan, porque não tem dupla ligação. 2-ol. O 2-ol é porque a hidroxila está no carbono 2. Ligado aqui. E ela é ramificada. Se temos uma ramificação, quem tiver dúvida, volta na aula passada que a gente falou das ramificações. Aqui é uma ramificação de um carbono que é um metil. E ela está em que carbono? No carbono 3. Então vai ser o 3-metil butan 2-ol. É a nomenclatura oficial. Sempre tá ramificação primeiro, tá? Ela vem antes. E depois o nome da substância, que seria butan 2-ol. Se não existisse isso daqui, seria só butan 2-ol, tá? Mas ele existe. Então a gente não pode ignorar a ramificação aqui. Olhando agora para substâncias cíclicas, se a gente estiver aqui no ciclo pentanol não tem substituinte e fica até redundante falar ciclo pentan 1-ol. A gente já sabe que a hidroxila vai estar no carbono 1, isso é evidente. As substâncias cíclicas a gente tem essa evidência. Agora aqui eu tenho em um lugar a hidroxila, caracterizando que é um álcool, e aqui um grupamento, né, de ramificação que tem 2 carbonos, que é um etil. Agora, quem vai ser o carbono 1? Então, a partir de agora, a preferência de numeração, a gente vai refazer a regra. Preferência de numeração. A gente viu na aula passada que primeiro eram as insaturações. Se tivesse insaturação, a numeração ia seguir, onde ficaria mais perto da insaturação, o carbono mais perto da insaturação, e por último a ramificação. Agora a gente está colocando na frente como prioridade a função orgânica. Então, hidrocarboneto vai funcionar só com insaturação e ramificação. A função orgânica ela tem prioridade em relação aos demais. Então, dessa forma, o carbono 1 fica sempre onde está o grupo funcional, ou seja, a função orgânica. Ok? Agora, vou contar para esse sentido ou para esse. Se eu contasse para o sentido da esquerda, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ia ficar 5 etil. Agora, se eu conto para cá, vai ficar 1, 2, 3 etil. Sempre preferi o menor número. Macete. Sempre sigam para onde está mais perto da ramificação. Que você já vai direto. Então, esse é o 3-etil ciclohexanol. Não precisa colocar hexanol, porque eu já sei que é o carbono 1 aqui. Professor, eu coloquei, estou errado. Não está errado. Você está só redundante. Cuidado com essas substâncias cíclicas. Se o álcool tiver dupla ligação, a gente vai seguir
Deixa eu tirar essa imagem, vamos fazer uma de cada vez. A mesma lógica, tá? Ó, cadeia principal, achamos, tem 4 carbonos. Agora, eu vou contar o carbono 1 a partir daqui, porque veja bem, a prioridade é do OH e não da dupla ligação, como eu falei para vocês no slide anterior. Então, o carbono 1 tem que ser o que está mais perto da hidroxila. 1, 2, 3, 4. Porque se eu colocasse o carbono 1 aqui, ia ficar 1, 2, 3. A hidroxila ficaria no carbono 3. E não, aqui tem que ser o carbono 2, é o menor número. Então, aqui temos um álcool, vemos 4 carbonos, então o prefixo é but. Aqui não tem ramificação para a gente colocar, então é ir direto. Aí temos que lembrar lá da aula de alcenos. Agora é um buteno, um butenol. Ok, mas eu tenho que falar aonde. Eu tenho que quebrar aqui antes de colocar o infixo, eu tenho que dizer aonde está essa dupla ligação. Que ela poderia estar em outro lugar aqui. Tá? Podia estar aqui ou aqui. Até ele seria um enol, que a gente vai ver mais para frente. Mas enfim, eu tenho que indicar de qualquer forma em que está. Então ele está no carbono 3. Ó. Entre 3 e o 4 vai o menor número, 3. Então eu but 3 em 2ol. Agora sim. O 3 aqui está em referência ao en, a dupla ligação. E o 2 aqui em referência ao ol, onde está posicionado a hidroxila. Agora, num ciclo, no álcool cíclico, né? Veja bem, já sabemos aqui, tá, que o carbono 1 vai ficar aqui na hidroxila. Agora, vou contar para esse sentido ou para esse sentido. A próxima, como não tem ramificação, a próxima preferência é a da dupla ligação. Então, eu vou nesse sentido. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tá? Porque se eu viesse aqui nesse sentido, em vez de ficar no carbono 2, a dupla ligação, ia ficar no carbono 4. Então, não tem lógica. 1, 2, 3, 4. Não teria lógica. Então, esse é o sentido correto. Tá? Vou até apagar esse aqui. Então, ele é um pente, porque tem 5 carbonos, o ciclo antes, porque é um ciclo. 2 em. Tá? Aqui ele foi redundante, ele colocou um ol, não precisava, tá, pessoal? Não precisava colocar um O aqui, mas nesse exemplo ele colocou. Por isso que eu estou falando que não está errado. Só está redundante, tá? Porque a gente já escolhe o carbono 1 diretamente aqui, mas que seja um ol, ok? Bom, nós também podemos utilizar a nomenclatura de classe funcional para os álcools. Ela é muito simples. Vou mostrar para vocês. É um tipo de nomenclatura diferente que não está errada. Aí o PAC aceita também e é muito usual no dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui a nomenclatura. A gente vai chamar de álcool, que isso já facilita, que a gente já diz qual é o grupo, a função orgânica a qual ele pertence. Colocar o prefixo com o número de carbonos e o ílico no final. Ficou meio confuso, né? Então vamos ver na prática como é que é. Por exemplo, se o álcool tem 2 carbonos, perdão, ele é o álcool et, porque et é de 2 carbonos, etílico. Aí vem a denominação álcool etílico. Tá? Etanol ou álcool etílico. Aqui que vem a coisa legal. Ó, antes da gente ver esse daqui, né? Vamos desenhar um outro aqui, ó. CH3, CH2, CH2, OH. Esse daqui seria o álcool propílico, prop, 3 carbonos, tá? E ílico, né, que a gente coloca depois como sufixo, álcool propílico, que é o propan-1-ol, perdão. Agora, o propan-2-ol, olha que interessante, ele chama de isopropílico. Por quê? Se você lembrar lá das ramificações, né, a gente tinha essa ramificação aqui que a gente chamava de propil, e tinha uma
que a ligação era feita no carbono do meio, se vocês lembrarem da aula que a gente falou sobre ramificações, na aula 5, na aula passada. Esse era o isopropil. Então, o que acontece? Ele aqui está levando em conta esses grupos radicalares, esses radicais. Então, se a hidroxila está entrando aqui, é um álcool propílico. Agora, se a hidroxila está entrando aqui, que nem vocês estão vendo aqui no carbono do meio, ele é um álcool isopropílico. Ok? Segue esse raciocínio. No caso aqui, álcool pentílico, mas só que cíclico. Então, o ciclo pentanol é só colocar o ciclo. Álcool ciclo pentílico. E esse daqui é aquela ramificação com 4 carbonos, tá? Que a ligação é feita aqui no meio, naquele carbono terciário, que a gente chama de terbutila, ou terquebutila, tá? Que é o álcool ou terquebutílico ou T-butílico. Tá? O nome IUPAC desse daqui, se a gente fosse fazer, ó, a cadeia principal aqui tem 3 carbonos, ele é um propan, não tem dupla ligação. Aqui vamos numerar a cadeia de carbonos. Ó. Aqui tanto faz colocar aqui ou aqui, porque ambos vão cair no carbono 2. Ó. 1, 2, 3. Então, é um propan 2-ol. Ótimo. Só que tem uma metila no carbono 2. Então, é um 2-metil propan 2-ol. Esse seria o nome e o PAC dele. Mais conhecido também, a gente usa muito isso daqui. É o álcool terbutílico. É fácil de entender que eu tenho que fazer uma T-butila, que é isso daqui. Tem que ligar alguma coisa nela. Vou ligar a hidroxila. Tá? É isso daqui. Beleza? E se forem polióis? Poli já diz, muitos, né? Muitos álcools. A gente pode ter mais de uma hidroxila. Tá? Isso pode acontecer. E aí a gente só vai adicionar antes do ol um prefixo de quantidade. Tá? Di, tri, tetra, por aí vai. Penta, pente, né, no caso. Vamos lá. Por exemplo, isso daqui é um glicol, tá? É o etileno glicol, tá? Muito utilizado, o nome vulgar dele, aí como em fluidos, né? Para evitar o congelamento de fluidos de radiador, principalmente em países muito frios. É o etileno glicol. E olha que legal. Cadeia principal, 2 carbonos. Tá? Só que aqui, cuidado, que a gente tem que indicar aonde está a hidroxila. Vou mostrar para vocês por quê. Então, ele vai ser um etano, né? Porque não tem dupla ligação. Aqui, que nem no caso lá, dos daqueles etenos, né? Perdão, etenos não. Daqueles alcenos com mais de uma dupla ligação, a gente tem que botar o ozinho aqui, tá? Quando tem mais de um. Então a gente tem sempre que se atentar a essa regra. Não é etan 1,2-diol, é etano 1,2-diol. Tá? 1,2 porque está significando que eu estou tendo uma hidroxila em cada carbono. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento, porque pode existir isso daqui também, ó. Vejam só que interessante. Nesse caso daqui de baixo, eu estou tendo uma molécula orgânica cuja hidroxila tem 2 hidroxilas em um carbono. Também é um glicol, mas é um glicol diferente. Esse é o etano 1,2, ó, aqui o prefixo de quantidade, diol. Esse daqui é o etano, presta atenção, 1,1, porque estão ambos no carbono 1. Estão ambos no carbono aqui, então eu repito o 1 e o 1 de novo para entender que são 2, são 2 hidroxilas no mesmo carbono. Diol. São isômeros de posição, só para a gente ter cuidado com isso. Esse daqui é o propano, propano porque 3 carbonos na cadeia, prop. 1, 2, 3, em cada um deles tem uma hidroxila. 1, 2, 3,
triol. Esse daqui, né, esse é o etileno glicol. Esse daqui é o glicerol, ou glicerina, aquele sabonete, né? Vocês já ouviram falar. Isso é glicerina. Ele é um triálcool. Tá? Agora, cuidado, porque, por exemplo, se fosse esse daqui, ó, vamos fazer diferente aqui, só para vocês começarem a ver outros exemplos. Olha que interessante. Esse daqui seria o propano. Agora, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Veja bem, ele tem duas hidroxilas no carbono 1. Então é 1, 1 e a última no 3. Triol. É diferente de 1, 2, 3. Professor, por que que ele não é? E se eu resolvesse numerar aqui, ó, 1, 2, 3, eu posso? Aí você tem que testar. Se eu fizesse aqui como está em azul, ia ficar propano 1, 3, 3. E a gente já viu que a gente prefere sempre usar os menores números. Então, 1, 1, 3 é mais jogo do que 1, 3, 3, porque aqui ele empata no 1, empata no 3, mas aqui o 1 é menor. Então, isso daqui não vale. Tá? Só curiosidade que pode ser que isso passe pela cabeça de vocês. E aqui, para finalizar, a gente tem, ó, olha para vocês verem a regra se aplicando. Aqui agora é um butano. Tem 4 carbonos e ele começou a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E não pelo carbono da direita, porque aqui ficou 1, 3 diol. Se eu começasse daqui, ficaria 2, 4 diol. E não, 1, 3 ele tem preferência em relação a 1, 4. Então é assim que é a nomenclatura de polióis. E os enóis? Só para lembrar, tá? Isso daí, quando a gente falou de isomeria, tá? Os enóis é aquele fenômeno onde a gente tem uma... Perdão. Quando a gente tem uma acetona, tá? E ela, tá? Por reação química que de conjugação, um hidrogênio que está aqui, ele solta para cá e essa dupla ligação vem para cá e a gente forma, tá? Isso daqui. Fica uma dupla ligação aqui e aqui fica uma hidroxila. Tá? Esse daqui é um fenômeno de ressonância. Isso é um enol. O enol é uma dupla ligação e a gente tem uma hidroxila ligada no carbono da dupla ligação. Cuidado, que a gente viu aquele exemplo que era assim lá no outro exercício, tá? Que tinha 4 carbonos, tá? Era 1, 2, 3, 4, com uma metila aqui de ramificação e hidroxila aqui. Mas veja, isso não é enol. Porque se atentem, alunos, que a hidroxila está nesse carbono, que é um carbono de simples ligação. Ele seria enol se a hidroxila tivesse aqui em cima, tá? Então, cuidado. Cuidado para não confundir. O enol, a hidroxila tem que estar no carbono com dupla ligação. A nomenclatura, a regra é a mesma, tá? Prefixo e infixo mais ol e a gente vai, né, apenas reparar que essa hidroxila ela vai ficar mais perto da dupla ligação, tá? Em termos de nomenclatura não muda. Aqui a gente tem o etenol, lembrando que agora a gente usa o prefixo "en", né, porque é uma dupla ligação. Aqui, 3 carbonos, sendo que esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então é o prop, porque são 3 carbonos. Um "en", porque é a dupla ligação está exatamente no carbono 1. Um ol, porque a hidroxila também está no carbono 1. Esse seria o seu isômero, tá? Quando a hidroxila está no segundo carbono. Aí você vai pensar assim, professor, aqui a gente tem um problema.
Por que eu não usei o carbono 1 aqui? Não chamei esse de 1, porque tanto faz. Aqui vai dar no 2. Por isso que a gente tem que ser muito sábio com a regra de nomenclatura. Sim, aqui tanto faz. Vai ser sempre 2ol. Mas o que é melhor? Eu chamar esse daqui de 1, esse de 2 e de 3 e ficar prop 1en, ou fazer o contrário e ele vai ficar, no caso, prop 2en 2ol. A gente sempre tem que optar pelos menores números, tá? Então, por esse sentido, não faz sentido, digamos assim, tá? Porque ficaria 2en 2ol. É melhor ser 1en 2ol, sempre os menores números. Então, isso daqui não vale. Então, em termos de nomenclatura, é a mesma coisa. A nomenclatura de enóis, ela vai gerar, vai remeter a gente à situação dos isômeros cis e trans, lembrando que como a gente tem carbono com dupla ligação, a gente sempre tem que se atentar se a gente tem aquele caso, tá, de ter 2 hidrogênios ou outros 2 substituintes iguais que possam permitir aquela isomeria, tá, onde há troca. Tá? Aqui a gente tem 2 hidrogênios no mesmo plano, então é uma molécula cis, é o cis-prop 1en 1ol. Ou se, né, esse hidrogênio vier para cá e essa metila vier para cima, eles trocam de plano, que a gente tem os hidrogênios atravessados aqui, diferentes daqui que eles estão no mesmo plano, esse é o trans. Então a gente tem sempre que se atentar a isso. Eu sei que é difícil de início, mas tentem observar sempre em moléculas de dupla ligação se a gente tem isomeria cis-trans. Os fenóis, eles já vão ser moléculas alcoólicas um pouco diferentes. Eles não deixam de ser álcools, porque eles têm hidroxila, mas eles têm características químicas bem distintas que vão colocar eles num grupo particular. Então, os fenóis eles começaram a ser usados no final do século XIX, principalmente como agente antisséptico, antibacteriano, enfim. A introdução de fenol propiciou uma queda no número de mortes e ele foi muito útil. Hoje em dia nem tanto, porque ele é muito agressivo, né? Ele causa irritação dérmica, mas enfim, o fenol ele foi muito usado e ele nada mais é do que um benzeno, aqui um anel aromático, com uma hidroxila pendurada nele. É isso. Isso é um fenol, tá? E aqui um frasco de creolina. Creolina nada mais é do que uma solução de fenol. Até aquele cheiro forte que irrita a mucosa, que alguns de vocês já devem conhecer. Pois bem, como é a nomenclatura de fenol? Apenas o fenol já é propriamente dito, voltando aqui, é o benzeno com a hidroxila, isso já é o fenol, o nome disso é fenol. Ponto, não é hidroxibenzeno, tá? É fenol, ok? Então, basta ver o grupo que está substituindo e colocar o fenol. Por exemplo, isso daqui é o fenol, mas tem uma metila nele. Lembrando que o carbono 1 vai ser o carbono da hidroxila. Então, esse é o 2-metil-fenol. Só isso. A ver o que está substituindo, o resto é fenol. Esse daqui mudou a hidroxila para o lado, é o 3-metil-fenol. E ela andou mais um aqui, veio, ficou um 4, né? Ele é o 4-metil-fenol, ok? Lembrando que esse daqui a gente também pode chamar de orto-metil-fenol. É só ir lá na aula de nomenclatura e ver a questão do orto-meta-para. Esse é o meta-metil-fenol. E esse é o para-metil-fenol. Tá? Orto, 1,2. Meta, 1,3. Para, 1,4. É só ir lá na aula anterior, quem não lembrar disso, dá uma revisadinha que a gente já viu isso. Ok? Aqui, os benzenos. Perdão, agora quando a gente tem ele na forma com 2 hidroxilas, ele já é
é um fenol, não deixa de ser, mas agora a nomenclatura vai seguir a regra dos benzenos ditrióis, tá? Então esse é o benzeno 1,3-diol, porque aqui a gente tem que escolher um como carbono 1 e seguir numerando, sempre os mais perto. Esse é o benzeno 1,4-diol, esse é um benzeno 1,2,3-triol e por aí vai, tá? Mas eles não deixam de ser quimicamente fenóis, tá, pessoal? Só muda a nomenclatura porque aqui é uma regra que a IUPAC impôs, que a gente não utiliza o termo fenol aqui para não gerar confusão. E a gente tem alguns nomes também vulgares, como por exemplo cresol, né? O ortocresol, na verdade, ele nada mais é do que o 2-metilfenol. Ele também é chamado de cresol ou ortocresol por causa daquela questão do ortometapara. Aquilo que a gente viu aqui no slide anterior é aplicado ali do ortometapara, só que aqui ele está usando o nome cresol, que é um nome vulgar, tá? Não é um nome muito utilizado, tá? Então, esses daqui são nomes vulgares, tá? E a gente chama de nome vulgar mesmo no jargão. E aqui o ressorcinol, que é o benzeno 1,3-diol. A hidroquinona, que é o benzeno 1,4-diol, muito utilizado aí na farmácia, na manipulação. E o pirogalol, que é o benzeno 2,3-triol. Mas todos esses são fenóis. Um fenol, basta ter uma hidroxila ligada a um anel benzênico, que ele é um fenol. Muito bem, saindo dos álcoois e indo para os éteres. Os éteres, eles já vão ter um grupamento funcional diferente. São substâncias orgânicas que apresentam um ou mais átomos de oxigênio ligado a dois grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos, que a gente vai chamar de R e R'. Fica mais fácil a gente vendo, tá? Forma geral de representação pode ser ROR', tá? Em que R e R' pode até ser iguais, que é um éter simétrico, ou diferente, que é um éter assimétrico. Ok, isso é um éter. Acho que fica mais fácil a gente ver assim do que dando definições, tá? Um éter nada mais é do que, agora, em vez de ter uma hidroxila terminal, que nem o álcool, que nem a gente viu, um OH terminal, o oxigênio ele vai para o meio da cadeia, tá? Pronto. Agora ele está inserido no meio da cadeia. Isso é um éter, tá? Então, se a gente vê aqui, a gente tem o oxigênio ligado a carbono aqui e ligado a carbono aqui. E aí, isso daqui a gente vai chamar de grupo R, e aqui R'. Normalmente, em química orgânica, quando a gente está falando R, a gente está falando de um radical hidrocarboneto, tá? São aqueles radicais das ramificações que eu falei para vocês. Esse é um éter assimétrico, porque aqui a gente tem um R com 1 carbono e aqui um R com 3 carbonos. É isso, tá? Aqui outro éter assimétrico, só que agora tem ligado um anel benzênico, um oxigênio e uma metila aqui. Nomenclatura dos éteres é um pouco diferente, mas tem uma lógica que é fácil de se seguir. A gente vai ver o menor R, tá? Obviamente que se eles forem iguais aí, tanto faz, né? Pegar um ou outro. Mas contando como um éter assimétrico, pega o R menor, coloca o ox no meio, relacionado ao oxigênio, e o hidrocarboneto de R maior. Sempre o nome do hidrocarboneto. Então, aqui antes, a gente trata como prefixo, ou seja, a gente trata como um radical. E depois a gente trata como nome do hidrocarboneto que sobrar. Vocês vão ver como é que é mais fácil a gente fazer. Por exemplo, aquele primeiro exemplo. Fizemos aqui, né? Partimos aqui no O. Quem é o menor? É esse, que tem um carbono. Então, a gente vai usar ele como prefixo, tá? Então, o prefixo é met de um carbono. Show. Oxi, por causa do oxigênio aqui no meio, met, ox. E agora, o que sobrou é o nome do hidrocarboneto, tá? Propano.
Aqui a gente está colocando 1 na frente, simplesmente porque essa ligação poderia estar aqui. E aí seria o 2-metoxipropano, é só por causa disso, CH3. Tá? Existem isômeros dele, a gente tem que diferenciar. Tá? Então ele poderia, vou até desenhar aqui, e poderia ser isso daqui, ó, CH3, O, CH2, CH3, CH2, CH3. Vejam que é diferente, ó. Ele agora estaria no carbono 1, 2, 3. Tá? Então, esse daqui seria o 2-metoxipropano. Apenas isso. Aqui ele está ligado no carbono que a gente está chamando de carbono 1, que vai seguir aquela regra aí, que é o carbono que está mais perto do grupo funcional oxigênio. Esse daqui é um éter simétrico, porque ele tem benzeno, benzeno. Mas lembrem-se, olha a pegadinha aí, que aqui a gente tem que tratar, um deles a gente escolheu por um acaso aqui o da esquerda, vai ser tratado como prefixo, e o prefixo do benzeno é fen, é o fenil, não é benzil. Dá uma olhada lá na aula anterior que vocês vão se ligar nisso. Então vai ser o fenoxi, fenoxi. Agora sim, benzeno. O que sobrou é o benzeno, é o hidrocarboneto. E esse daqui? Olha só, vamos dividir. Quem é o maior? É esse. O menor é esse. Então é de novo um metox. Met de um carbono, ox. E o que sobrou, benzeno. É o metox, benzeno. Pois bem. Agora que eu vi que eu vou ter que apagar aqui, e tem mais coisas, eu me esqueci. Então vamos. Aqui tem aquela nomenclatura de grupo funcional, onde a gente coloca o éter, que nem o álcool etílico a gente pode usar no éter. Esse seria o éter dietílico. Dietílico por quê? É um éter, estamos vendo aqui. Esse seria o etoxietano, se a gente usasse a nomenclatura IUPAC. Mas porque ele tem grupamento de 2 carbonos, então vira o éter dietílico. Esse daqui, que é igual a esse, o nome IUPAC dele é fenoxibenzeno. Agora o nome de grupo, nomenclatura de grupo funcional é o éter, sempre antes, né? De fenílico, porque são 2 fenilas. Aqui a gente só vai se preocupar com o prefixo radicalar dele. E aqui, um éter assimétrico seria o éter fenílico e metílico. Aqui o que vale, né? Quem eu uso? Tem prioridade? Não, é ordem alfabética. Fenílico, F vem antes de M. Tá? Mas se você falar éter metílico e fenílico, não está errado também. E aí seria apenas uma... sendo precioso demais. Mas seguindo a regrinha, tá? Na ordem alfabética. Então, 2 formas de nomenclatura dos éteres. E para finalizar, nós temos os epóxis, que são os éteres cíclicos. Tá? Quando a gente tem um éter, tá? Dessa forma, onde a gente tem os carbonos, e aí a gente tem o oxigênio fazendo uma ligação aqui e uma ligação aqui, tá? Acabei fazendo um aqui. Pronto. A gente tem um éter que acabou fazendo uma estrutura, tipo isso, ó, fazendo estrutura de linhas, fazendo uma estrutura cíclica. O nome disso é epóxi. Tá? É um epóxi. Ele acabou se ciclizando. É um éter, porque a gente tem o oxigênio, tá? Como heteroátomo no meio de uma cadeia carbônica ligada a outros grupos de carbono. E como a gente dá nome disso? Tá? Vai ser o nome epóxi mais nome do hidrocarboneto. Por exemplo, nesse caso aqui, é o
epóxi-propano. Tá? Porque tem 3 carbonos aqui. A gente só tem que ter cuidado com uma coisa, tá? Porque existe outro epóxi-propano. Vou desenhar aqui para vocês, que é meio doido, mas pode aparecer. Que é esse daqui, ó. Vejam só. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. A diferença é que aqui o epóxi está sendo feito entre o carbono 1 e o 2. E aqui no carbono 1 e 3. Então são os cuidados que a gente vai ter que tomar quando a gente fizer a nomenclatura de epóxis, que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Vamos ver na prática. Bem, por exemplo, aqui. Esse é fácil. É o epóxi-etano. São 2 carbonos. Só que agora a gente está vendo essa estrutura aqui ciclizada, com oxigênio cíclico aqui. Então, o epóxi-etano. Olha esse daqui. A gente acha a cadeia principal aqui que tem 4 carbonos. É um butano. O epóxi está entre os carbonos 1, 2. Tá? 3, 4 é entre o carbono 1 e 2. Então, ó, é o 1, 2 epóxi. Aqui a gente coloca a nomenclatura antes, tá? A numeração antes, perdão. 1, 2 epóxi. 2 metil, porque tem uma ramificação aqui no carbono 2. Butano. 1, 2 epóxi. 2 metil, butano. Esse daqui, a cadeia principal, propano. Vejam bem. Carbonos, vamos numerar aqui como 1, 2, 3, mas aqui nesse caso tanto faz começar isso daqui. Tá? Vai ser o 1, 3 epóxi, porque o oxigênio está ligado nos carbonos 1 e 3, então é 1, 3 epóxi, 2 metil, propano. Tá? É assim que se faz nomenclatura de epóxis, e o epóxi que vocês mais conhecem é o famoso durepox. Aqui a gente tem a massinha branca, que é o epóxi, e o cinza é o catalisador. Aí que você mistura, eles viram, né? Tem uma reação química nesses epóxis, né? A gente tem a quebra desse anel oxigênio, uma reação de polimerização que faz negocinho, né? A sua massa endurecer depois e secar. Aí, então, o durepoxi é um tipo de resina em epóxi. Agora, umas atividades só para a gente fixar melhor. Então, vamos lá. Uma das substâncias responsáveis pelo aroma de rosa é o 2-feniletanol, cuja fórmula C8H10O apresenta um anel aromático. Dê a fórmula do 2-feniletanol. Isso daqui é uma coisa interessante, porque ele está falando 2-fenil. Você fica, ué, mas como assim? Veja bem, o etanol, a gente já viu que a fórmula dele é CH2, OH e um CH3 aqui. Beleza. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Tá? E o que acontece? Nesse caso aqui, tá? Aqui a gente teria um hidrogênio sendo substituído, tá? Por um benzeno, tá? Um grupo fenil. Esse é o 2-feniletanol. Desenhando aqui em estruturas de linhas, tá? A gente teria aqui o anel benzênico e aqui um carbono 1, carbono 1, carbono 2, e nesse carbono 2 agora fenil. Eu vou perguntar assim, mas aliás, você falou pra gente que a gente sempre tinha que considerar a maior cadeia como principal. Mas aqui o grupo funcional entrou como prioridade. O grupo funcional aqui tornou essa, vou fazer de cor diferente aqui para ficar mais didático, tornou essa cadeia aqui a cadeia principal, porque ela está ligada ao grupo funcional e essa daqui virou ramificação. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado que pode acontecer. Ok? Então, o nome disso daqui é 2-feniletanol. Ok? Que é o aroma de rosas, um dos aromas da rosa. O estradiol
que é isso daqui, é um hormônio esteroide, tá? Isso daqui é a cara dos hormônios esteroides. É um dos principais hormônios femininos, apresenta a seguinte fórmula. Temos aqui. Indique a alternativa correta em relação ao estradiol. Trata-se de um poliálcool. Cuidado! Isso daqui é um álcool, hidroxila. Agora, quando a gente vê essa hidroxila aqui, veja bem onde está ligada a hidroxila. E olha só, ela está ligada a um benzeno. Então, isso daqui nós chamamos de fenol. Tem características químicas diferentes dos álcools. Ok? Então, não é um poliálcool. É um polifenol? Também não é um polifenol, porque aqui é um álcool. Isso é uma hidroxila alcoólica. Isso é um fenol. Então, nenhuma dessas está certa. Possui segmentos de álcool e fenol. Tem fenol aqui, tem álcool aqui. Beleza. Apresenta segmentos de álcool e enol. Cuidado! Ah, professor, mas eu estou vendo aqui uma hidroxila ligada a carbono de dupla ligação. Olha por um todo. Isso daqui é um anel benzênico. Isso não é um enol. Até porque essa dupla ligação não está aqui exatamente. Lembre-se que a gente falou, quem não lembra, reveja a aula, que essa dupla ligação circula aqui tudo. Por isso que a gente desenha ele assim, não tá errado. Que a dupla ligação pode estar em qualquer lugar, ela está deslocalizada aqui. Apresenta segmentos de álcool e enol, também a gente viu que... perdão, é o que a gente acabou de ver, não temos enol. Contém segmentos de fenol e enol, também a gente já viu que não tem enol. Então, o estradiol possui segmento de álcool e segmento de fenol aqui. Tá? Isso é um fenol. Para encerrar, a intoxicação por hexano resulta em alterações metabólicas no organismo. O hexano é esse hidrocarboneto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quando nós ingerimos hexano, a pessoa intoxicada apresenta em exame de urina, dentre outros, o metabólico hexan 2-ol. Biópsias de fígado e pulmão revelam a presença dos metabólitos hexan 1-ol, hexan 2-ol, hexan 3-ol. Já nos músculos, o metabólito encontrado é o hexano 2,5-diol, represente as fórmulas estruturais dos álcools mencionados no texto. Então vamos lá. Considerando que esse daqui é o carbono 1, tá, pessoal? Sempre o da esquerda. Hexan 2-ol, carbono 1, carbono 2, puxa hidroxila. Esse é o 2-ol. Vou resumir aqui. Hexan 1-ol. Primeiro carboninho, puxa a ligação. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 1-ol. Hexan 3-ol. Carbono 1, 2. Puxa aqui. 3-ol. 4-ol. 1, 2, 3. Oh, viajei. 4-ol, eu já falei, o 4-ol não existe. Ele é o 4-ol, na verdade, é o 2-ol. Então tá aqui um. Ah, tá. Hexano 2,5-diol. A gente vai no automático e faz besteira. Vamos lá. 2,5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o carbono 2, esse é o carbono 5, porque esse é um glicol, é um diol, hexano 2,5-diol. Muito bem, alunos, encerramos por aqui. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Vê com calma, se tem dúvida vê de novo, né? Dá uma rebobinada, eu sou da época da rebobinada ainda. Que façam com calma para vocês entenderem bem. Façam os exercícios, por favor. Tem muito exercício para fazer. Podem fazer todos que vocês quiserem do livro. Se vocês não conseguirem, a gente marca um dia para tirar dúvida, mas é importante vocês praticarem. Principalmente as questões de concursos e vestibulares que tem, né, com as páginas verdes do livro. Tentem fazer. Pratiquem, tá? É muito importante. E aí, espero vocês no próximo encontro. Foi muito proveitoso para mim.
É uma satisfação estar aqui com vocês. Não esqueçam de acessar as nossas plataformas, onde está o nosso material lá. Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Grande abraço, até a próxima. Bons estudos. Até mais.